Olá, meus amores, super feliz e gratidão. Então, eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas, né, para quem colocou lá a questão da água. É super importante a gente hidratar o nosso corpo, é de suma importância. Quando o nosso corpo ele não está hidratado, o que acontece, né? Então, a falta de beber água, não beber água, a gente começa a ter dor de cabeça, suor, né? Um odor forte. Isso também contribui para prisão de ventre. Muitas vezes a gente está se sentindo cansado, irritado, falta de água. Outro sintoma é cãibra. Então, tudo isso vai sinalizando que o nosso corpo está precisando ser hidratado, tá? E um dos sinais que a gente pode estar observando, se o nosso corpo está hidratado ou não, é a urina. Quando a nossa urina está bem branquinha, é porque o nosso corpo está hidratado. Quando ela não está, que ela está amarela, é porque nós estamos precisando de mais água no nosso corpo, tá bom? Dicas para quem tem dificuldade de tomar água. Então, uma das dicas é usar da tecnologia a seu favor. Então, ver alguns aplicativos que dá alerta para você quando você precisa beber água, ou o quanto você já tomou e o quanto falta para adquirir aquele limite do dia. A média de água é de 2 litros a 2,5 litros, mas isso difere muito, né? De pessoa para pessoa, questão de peso, de altura, mas a média, para dizer o corpo não vai ficar desidratado, é de 2 litros a 2,5 litros, tá bom? Mas se chegar ali a 2 litros já tá bem legal. E então, assim, a dica seria usar dos aplicativos para tá dizendo para você o momento de você beber água. Levantar de manhã, sempre toma seu copinho de água, um copo. E antes de deitar, também toma um copo de água, tá? Outra dica é você fazer um gráfico, né? Coloca ali na geladeira visível. E nesse gráfico você colocar ali de meia em meia hora, né? Os horários que seriam os horários para você tomar água. Tomou água, vai lá, dá um tique que aquela hora já foi feita, né? Fazer um desenhinho, também colocar na geladeira 8 copos de água, que equivale àqueles copos americanos, que equivale a, se tomar os 8 copos, vai equivaler a 2 litros de 2 litros de água. Então, essa é uma outra dica. E a melhor de todas, que é a que eu faço, é andar com a sua garrafinha de água, né, a todo tempo. Importante, não adianta ficar tomando água, é tudo de uma vez só. O importante é tomar ao longo do dia. Então, vai dando aqueles golinhos, né? Lembrou água, dá um golinho. Então, essas aqui são as dicas. Mas quem quiser saber mais, aí vamos lá passa uma mensagem para mim na mensagem particular, privada, e aí a gente fala mais sobre isso, tá? Quanto ao açúcar é uma grande questão. O açúcar é a dica básica, né? Para começar a trabalhar com essa questão do açúcar, é substituir todos os industrializados, né? Para as frutas. Então, tenho vontade de comer doce? Substitui para fruta. Isso também é bem básico, tá, pessoal? É substituir. Então, a gente começa a perceber que o trabalho é um trabalho mental. Nós precisamos trabalhar na nossa mente essa necessidade e poder ir com determinação, né? Para começar a fazer as substituições. Então, uma delas, a básica para começar, quando pensar em um docinho, numa barra de chocolate, não que não possa comer, né? Porque o meu trabalho não é restringir, é educar vocês a fazer essas substituições, a entender, né? A reprogramar essa mente
para uma alimentação mais saudável. Então, a partir do momento em que nós usamos muito os industrializados, o nosso paladar ele foi modificado. E os industrializados, os processados, eles têm muita química. O alimento é tão transformado que faz exatamente com que o nosso paladar sinta a necessidade de mais, mais e mais. Quem começa a comer, por exemplo, aquele chocolate Lacta branco, né? Puro açúcar, a gente come uma barrinha, mas a gente quer mais. Enquanto não terminar a barra inteira, né, a gente não se dá por satisfeito. Então, assim, comece a substituir os doces por frutas. A fruta também tem o açúcar, tem a frutose, tem a lactose, mas ela vai ser digerida no nosso corpo de uma forma diferente. Então, quando a gente consegue fazer esse primeiro passo, aí a gente vai trabalhar no segundo passo, que é substituir esse açúcares por outros açúcares mais nutritivos, vamos dizer assim, né? E eliminar o açúcar refinado, o açúcar branco. Esse é o pior de todos. Então, para eliminar, quem toma aí o seu cafezinho, né, e precisa de açúcar, começa a tentar tomar o café sem açúcar. Ah, Rô, tá muito difícil tomar o cafezinho sem açúcar. Então, coloca um pouquinho de mel, né? É uma boa substituição e uma substituição natural. Os adoçantes, o xilitol, assim, pode ser usado numa quantidade mínima, mas ainda eu vou para o mais natural possível, que seria o mel ou a estévia. A estévia precisa tomar um cuidado que se você pôr um pouquinho a mais, ele amarga, tá? Mas essa é uma dica para substituição, tá bom, pessoal? E aqui vamos para os ganhadores, que é o carboidrato, né? Então vamos falar um pouquinho aqui do carboidrato. O carboidrato, o que é o carboidrato, né? O carboidrato são átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E eles são também chamados de açúcares. Então, quando nós ingerimos um carboidrato, o que acontece no nosso corpo? Esse carboidrato, ele vai virar glicose, tá? Então, os carboidratos, eles podem, assim, sempre vem a pergunta, é mito ou vilão carboidrato, né? Tudo que é na quantidade certa no nosso corpo, tá ok. Então, o carboidrato é necessário no nosso corpo porque ele é a base para dar a energia para o nosso corpo. Por isso que nós precisamos, sim, do carboidrato. Então, os carboidratos eles podem ser classificados em carboidratos simples e carboidratos complexos. Então, os carboidratos simples são aqueles carboidratos absorvidos com mais rapidez no nosso organismo. Dá uma energia de forma rápida. Então, um deles são os açúcares, né? Principalmente o açúcar branco, o açúcar refinado, os melados. Então, isso a gente chama de carboidrato simples. O carboidrato complexo são aqueles absorvidos mais lentamente no nosso organismo. Por quê? Porque eles possuem mais fibras. Então, quais são os alimentos, né, que a gente enquadraria nos carboidratos complexos? Todos os grãos, os vegetais em gerais, aveia, feijão, grão de bico, o arroz integral, né? O pão feito com farinha integral. Agora, por que vilão às vezes o carboidrato? Então, assim, porque a gente consome muito mais
né, os carboidratos feito com a farinha branca, a farinha de trigo. Ah, mas a farinha de trigo não é bom? A farinha de trigo, ela foi muito modificada. Se a gente pensar lá nos nossos ancestrais, teve uma modificação muito grande nessa farinha. Muitos compostos que acabam fazendo com que a nossa digestão fique cada vez mais lenta. Então, a farinha branca, ela está introduzida nesses carboidratos simples. Então, para começar, a dica que eu dou é eliminar tudo que é feito com a farinha branca. E aí a gente pode substituir por outras farinhas. Farinhas mais naturais, que não são tão modificadas, como a farinha de amêndoa, a farinha de aveia, né? São farinhas que os grãos não são tão modificados. Ai, mas como é difícil. Sim, no começo é um pouco difícil, mas lembra que eu falei? Tudo vai acontecer a partir do momento que nós vamos nos comprometer com a nossa saúde. Todo carboidrato, principalmente que vem o carboidrato simples, ele tá virando glicose no nosso corpo, com a tendência de aumentar o nosso índice glicêmico, né? Então, quando as pessoas vão e fazem o exame de sangue, às vezes o índice glicêmico tá muito alto, porque é o consumo exagerado dos carboidratos, tá? Dos carboidratos simples, né? Uma outra recomendação para ajudar é dividir. Então, na hora de fazer a refeição, divide o seu prato em 3 partes, tá? Uma parte nessas 3 partes a gente vai dividir assim: 50% de alimentos reguladores, que são o quê? As hortaliças, as verduras, os legumes. 25% de alimentos construtores, que seriam as proteínas, então as carnes. Se for quem come carne vermelha, mas de corte magro. Peixe, frango. E 25% de alimentos energéticos, que seriam os carboidratos. Então, o que eu posso pôr ali? O arroz integral, o feijão, a lentilha, o grão de bico. Posso fazer uma panqueca? Sim, faz a panqueca com farinha, às vezes de amêndoa, tá? Ou com a farinha de aveia. Então, dá para fazer algumas receitas com alguma substituição. Mas a dica para começar é investir em proteínas, investir em vegetais e quando o carboidrato, então o arroz, substitui pelo arroz integral em vez do arroz branco refinado. De manhã substitui, você come 2 pãezinhos, coma um, mas procura comer o pão integral. E se melhor ainda, se puder fazer o pão em casa, nossa, maravilhoso. Então, para começar, fica aqui essas dicas. E aí, eu quero saber na semana como é que vocês estão se sentindo, o que vocês conseguiram substituir. Para quem tem, por exemplo, no cozinha, né? Então, vai ficar mais atento o que comprar no supermercado. Então, depois eu vou colocar, por exemplo, aqui abaixo, uma listinha dos carboidratos complexos. E aí, vocês vão montando a receitinha de vocês, tá? Então, eu quero desejar para vocês boa sorte. Eu tô junto com vocês nessa, tá bom? Vou dividir aqui com vocês o meu café da manhã, vou dividir aqui com vocês o meu almoço, vou passar algumas receitinhas, mas eu quero que vocês me contem então a gente tem aqui 15 dias, contando de amanhã, tá? O que vocês sentiram no corpo de vocês, como que vocês estão fazendo as substituições, o que interferiu isso no intestino.
E se a dúvida for muito específica, pode me chamar no privado. Combinado? Bora para esse desafio? Olhem, quero ver esse grupo aí se movimentando, tá bom? Eu tô aqui esperando vocês nesse movimento, né? Mas acima de tudo é o apoio um pelo outro, tá bom? Saúde e paz.